Olá! Nos dias 13 e 20 de novembro, quase 3.400.000 estudantes devem fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal porta no ensino superior. Só aqui em Minas são esperados cerca de 300.000 candidatos. E para dar algumas dicas de como você deve se comportar nessa reta final, eu converso agora com Hugo Chaves, que é professor de Sociologia e História do Pré-Universitário Humanista da UFOP. Hugo, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. E começo perguntando, como eu disse, são 2 dias de Enem, né? Como estão divididas as provas? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar representando o Humanista aqui. Então, a prova no dia 13, domingo, felizmente agora o Enem dividiu, né? Nos anos anteriores eram sábado e domingo a prova, agora são 2 domingos seguidos. No dia 13 são as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é português, né? Gramática, literatura principalmente, e as provas de ciências humanas e suas tecnologias, com história, filosofia, geografia e sociologia. No dia 20 tem 45 questões de matemática e 45 questões das ciências da natureza e sua tecnologia, química, física e biologia. E no primeiro dia 13 é o dia da redação também, né? Todas as humanas estão juntas no dia 13. Hugo, a redação é um dos desafios aí no Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem algum palpite para o tema da redação deste ano? Então é sempre difícil palpitar, mas olhando para as provas anteriores é muito provável que seja algum tema relacionado à cidadania, aos direitos dos cidadãos ou aos deveres. A gente tem o ano passado uma prova que pediu para os alunos refletirem sobre o acesso dos cidadãos brasileiros à documentação e como isso é importante no acesso a direitos básicos. A gente tem no outro ano falando sobre o acesso das pessoas brasileiras a mecanismos de saúde mental, né? E como tanto o setor privado como o público têm responsabilidades quanto a isso e como as pessoas têm direitos. Então vale muito a pena os estudantes estarem atentos aos temas que aconteceram nos anos anteriores. Eu recomendo muito que os estudantes façam essas redações nos últimos 3 anos, pelo menos, né, para entender os textos de apoio, como eles aparecem, mas muito provavelmente vai ser algum tema que vai pedir para os alunos refletirem sobre acesso à cidadania no Brasil. Professor, é importante o estudante conferir antecipadamente o local de provas, né? Até para evitar contratempos. Sim, com certeza. Eu acho que essas questões básicas são as primeiras e que vão também atenuar um pouco da ansiedade que faz parte natural da prova, né? Então, chegar com antecedência, acho que meia hora é sempre um horário bom, né? Para você chegar com antecedência no fechamento dos portões, garantir onde que vai ser o local da sua prova e ter isso tudo planejado no dia anterior é uma coisa que com certeza vai facilitar o fazer da prova no domingo. Hugo, a gente vai acompanhar na tela algumas informações importantes sobre os horários de aplicação das provas no fuso horário de Brasília. A abertura dos portões vai ser ao meio-dia e o fechamento 1h da tarde. O início das provas, nos 2 dias, será 1h30 da tarde. Já o término do exame, no primeiro dia, será às 7 da noite e no segundo dia, às 6h30 da noite. Qual é a sua dica para o estudante na hora de fazer a prova? Começar pelas questões que ele tem mais afinidade ou não? Sim, o Enem ele tem um método de correção que chama Teoria de Resposta ao Item, né, o TRI. Significa que se um estudante ele acerta uma questão difícil, mas ele erra uma questão fácil, esse método entende que ele chutou, né? Então a questão difícil vai valer menos pontos. Então o melhor jeito de fazer a prova é fazer toda a questão com o máximo de seriedade possível e nos testes que ele fez, saber se ele se sente melhor no final da prova ou no início. Se ele é alguém que tem uma energia maior no início da prova, né, no horário da 1h30 da tarde, começa fazendo as questões, os temas, né, que são mais difíceis. Por exemplo, se alguém tem mais afinidade na área da história, começar nas linguagens, né? Tem a ver com o conhecimento que o estudante tem sobre o seu próprio rendimento. Mas uma melhor dica de todas é fazer todas as questões com o maior foco e seriedade possível. Professor, e ainda há tempo para estudar nessa reta final ou melhor é desacelerar? Qual que é o macete? São as duas coisas, né? Eu falei até muito com os meus alunos que até quinta-feira é um dia muito bom de dar essa reta final e fazer principalmente questões, né? Porque o Enem é uma prova que envolve uma complexidade de temáticas muito grande, mas é uma prova de resistência que você tem que ficar treinando, praticando. Então essa última semana eu recomendo fazer muitas questões e a partir de sexta-feira começar a descansar. Por
pode ser meio paradoxal na cabeça dos estudantes, né, descansar tão próximo de uma prova tão importante, mas se não descansar, o rendimento vai ficar comprometido. Então, a partir de sexta-feira, começar a descansar e o sábado ser um dia de descanso, de leveza, de lazer, de boa alimentação, de estar próximo de coisas que te gostam, de pessoas que gostam de você, né, é também uma ótima dica. O sábado não é o dia de estudar até de madrugada, com certeza. Professor, e como driblar o nervosismo, principalmente às vésperas do exame? Certo. Eu acho que é muito legal essa última semana ter estudo, principalmente, como eu disse, fazendo questão, porque o corpo vai se habituar a esse comportamento de estar lá sentado, fazendo questão, que o Enem é uma prova que pede esse tipo de resistência, confiar na trajetória que foi feita ao longo desse ano e entender que tem uma administração do tempo, né? Você não vai precisar ficar sentado o tempo todo, você vai poder levantar, ir ao banheiro, beber água, se alimentar durante a prova, até dar uma alongada, né? Buscar fazer com que durante essas horas da prova você também tenha algum momento de descanso / relaxamento, né? Então não se prestar a fazer uma prova, né, 6 horas sentado, né? Usar o tempo da prova para também encontrar algum tipo de relaxamento dentro dela e, de novo, confiar na trajetória, né, dos estudos, que a chance é grande principalmente dos alunos que fizeram humanista, passarem. Hugo, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Muito obrigado, foi uma honra. E lembrando que o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2022 está disponível na página do participante. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.